E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Dormiram bem? Bom, gente, hoje eu queria falar com vocês sobre texto verbal, texto não verbal, sobre história em quadrinhos e sobre algumas características dessas coisas aí que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, vocês já ouviram essa palavra, texto não verbal? Texto não verbal é uma imagem. Vocês já viram alguma história em quadrinhos sem nenhuma palavra escrita? Essa história em quadrinhos ela é feita apenas com textos não verbais. Só as imagens, as figuras, os desenhos já dão para a gente um sentido da história. Mas a maioria das histórias em quadrinhos costumam ter textos verbais, que são as palavras escritas, e textos não verbais. Certo? Então, por exemplo, eu estou aqui com algumas histórias em quadrinhos na minha mão. Por exemplo, aqui, vocês estão percebendo aqui, isso aqui é uma história em quadrinho do Cebolinha, onde ele está conversando com o Cascão. Se vocês repararam bem, na história em quadrinho, eu tenho certeza que vocês já sabem disso, né? Já estudamos isso e vocês já com certeza tiveram na mão de vocês várias histórias em quadrinhos. Se vocês repararem, os balõezinhos aqui, geralmente eles estão apontando para a pessoa que está falando. Isso é uma característica da história em quadrinho. E aí você pergunta, e na história em quadrinho tem narrador? Nem sempre o narrador aparece na história em quadrinhos, certo? A história em quadrinhos é uma narrativa, mas nem sempre o narrador aparece. Mas às vezes ele aparece. E quando ele aparece, para a fala do narrador não se confundir com a fala do personagem, ela aparece de uma outra forma. Por exemplo, se vocês olharem aqui, tem várias falas de narrador nessa parte. Então, se você ver, elas aparecem em quadros. Estão vendo aqui? Elas aparecem separadas do personagem e não tem nenhuma setinha, e esses quadros não estão apontando para os personagens, justamente para não confundir a nossa cabeça. Então, as atividades que vocês vão receber hoje aí, elas vão trazer um pouco essa coisa das histórias em quadrinho, das tirinhas. Por exemplo, aqui, eu tenho um tipo de tirinha, só que essa tirinha está em pé, vocês estão vendo? Mas existem algumas tirinhas que a gente encontra às vezes, que elas aparecem deitadinhas, certo? Aí na atividade que vocês vão receber, vão aparecer algumas tirinhas deitadinhas que são histórias em quadrinhos, certo? E onde é que a gente encontra as histórias em quadrinhos? Será que a gente só encontra isso numa revistinha da Mônica ou do Cebolinha, ou numa revistinha em quadrinhos? Não, às vezes a gente está lendo um jornal, uma revista e aparece. Por exemplo, eu tenho uma revista aqui, que é a revista Ciência Hoje, que lá no final dela aparece uma história em quadrinhos, tá vendo? Então a história em quadrinhos é um tipo de história muito divertida, é um tipo de texto, é um gênero textual muito gostoso de ler. Eu até costumo dizer que eu me tornei uma pessoa apaixonada pela leitura por causa das histórias em quadrinhos, porque de vez em quando meu pai e minha mãe compravam uma para mim, os meus irmãos mais velhos tinham várias histórias em quadrinho, minhas primas também tinham, e eu estava sempre lendo. Isso foi o que me fez me apaixonar pela leitura. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês, tá, gente? Um beijão, até mais!